Sejam bem-vindos ao nosso episódio com Daniela Tavares, advogada, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto mais do que especial, que eu tenho certeza que você deve pecar nesta área. É comum que nós, que trabalhamos na área do serviço, né, da fotografia principalmente, a gente deixa um pouco a desejar essa parte de contratos, minha gente, isso mesmo. E hoje Dani vai estar aqui e a gente vai falar sobre tudo, né, relacionado a essa parte jurídica, né, a importância do contrato, enfim. Eu vou explorar muito esta mulher hoje aqui para vocês, pode deixar. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, Ju, para mim é um prazer estar aqui com você. E como você bem falou, né, a gente precisa realmente explorar essa parte de contratos, né? Na verdade, todos os dias nós fazemos contratos, né? Contratos verbais. O fato de eu estar aqui com você, nós ajustamos isso antes. Existe um contrato. Diariamente nós compramos algo, nós combinamos algo com alguém, nós fazemos de verdade vários contratos durante o dia. A grande problemática é quando eu resolvo os negócios, né, profissionais de uma forma verbal. Né? E aí é onde vem a importância do contrato. O contrato verbal ele é aceito no ordenamento jurídico, mas quando você vai depois querer contestar isso, querer ir atrás para resolver, sem um documento que lhe dê uma garantia, que lhe dê uma segurança jurídica, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Perfeito. E iniciando, né, esse papo já aqui com Dani, né, ela falou toda essa questão, né, que o contrato verbal é uma forma de contrato, Dani. Eu queria perguntar o seguinte, enquanto empresários, né, o fotógrafo, eu acho que ele precisa compreender que além de um artista, alguém que está ali para estar fotografando, para estar criando arte, né, e tudo, ele é um empresário, ele tem uma empresa, né, ele tem um CNPJ. E eu digo até porque tem muita gente que trabalha hoje de forma, assim, informal, digamos, nunca abriu um CNPJ e tudo, sim, e por não ter esse número de CNPJ, acha que não é uma empresa, né? Mas eu sempre falo que a partir do momento que você deixa de fazer aquele serviço por hobby, né, de presentear e tudo, e começa a fazer aquilo de forma para ter lucro, que é o que a administração mais fala, né? O princípio de uma empresa é ter lucro. Então, quando você começa a ter lucro daquilo, querendo ou não, você já virou uma empresa, você já tem uma personalidade jurídica, digamos, nesse sentido, né? Então, assim, para quem é um empresário, para quem já trabalha na fotografia, né, profissionalmente, o que é que você acredita, né? Na verdade, não só acredita, mas qual é a importância de ter uma assessoria jurídica, né, para estar ali dando suporte ao fotógrafo empreendedor? Perfeito, Ju. Você falou muito bem, né? Você entender que você é o empresário. Eu acho que a maior dificuldade hoje do profissional liberal, aquele que é autônomo e aqui, seja o fotógrafo, seja um filmmaker, seja um nutricionista, seja um advogado, é você entender e você fazer do seu negócio uma empresa mesmo, né? Então, eu sempre gosto de falar que nada flui, nada cresce na desordem. Sim. É preciso a gente ter uma organização. Então, se você é um fotógrafo, ainda que você só seja você, né, ainda que você tenha um CNPJ, ainda que você seja autônomo, é preciso que você tenha uma jornada do cliente, é preciso que você tenha um fluxo, né? Como é que eu vou atender esse cliente, depois daqui eu faço o quê? Né? É preciso você avaliar suas métricas, quantas propostas eu enviei, quantas propostas eu recebi, o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando. E dentro dessa jornada do cliente, dentro dessa estruturação, de eu entender que o meu negócio é uma empresa e levar isso a sério, não pego um trabalho, não pego outro, amanhã eu não sei se vai dar certo o meu negócio, depois eu não sei se está bem, aí eu preciso montar uma estratégia aqui de marketing, não sei como é que eu faço, né? Um mês está bom, um mês está ruim, e levar aquilo a sério é essencial que você tenha um contrato. Justamente porque dentro do ramo da fotografia, várias situações podem acontecer. Né? Eu atendi uma vez um cliente que ele estava preocupadíssimo porque um fotógrafo recebeu uma ação de uns noivos em que ele simplesmente perdeu o cartão de memória. Você imagina, né, um casamento, um momento especial, mágico, que você quer aquelas fotos para o resto da sua vida e o fotógrafo disse, me desculpa, eu perdi o cartão de memória. Não tinha contrato, não tinha nada, então vai se provar aquela relação jurídica na justiça, enfim. Então, se eu estou falando que eu tenho um negócio e esse negócio precisa estar muito bem organizado, o contrato é a primeira coisa que eu tenho que fazer. E o cliente sente muito mais segurança naquele profissional quando ele tem um contrato.
Né? Ah, eu vou fechar um contrato de fotografia para minha filha, para o meu filho, para o meu evento. Quanto é? É tanto. Eu jogo um preço, né? Passa um amadorismo muito grande. Isso, eu ia dizer agora, eu acho que passa até mais profissionalismo, né? Exatamente. Eu mando uma proposta mais organizada, em seguida, confirmou, viu a proposta, eu mando um contrato. O contrato, como eu sempre digo, é a regra do jogo, né? E é aquilo que vai estar combinado entre você, quais são os prazos da entrega, o que é que eu vou te entregar, com quanto tempo vai ser feito, se acontecer isso aqui, a consequência vai ser essa aqui, se você quiser cancelar, a consequência vai ser essa, se você não entregar, a consequência para você também vai ser essa. Então, quando eu condenso tudo isso em um instrumento formal, eu tenho segurança jurídica. Por isso que é a importância de um contrato e por isso que é a importância da assessoria jurídica, né? É o que eu digo para todo mundo, gente, contrato de Google não resolve. Sim. Não adianta, porque cada negócio é único. E cada situação que eu vou ali contratar ou resolver com aquele cliente pode ter peculiaridades, né? Um ensaio de newborn tem uma peculiaridade, um casamento tem uma outra peculiaridade. Eu vou precisar de um fornecedor, de um terceiro para entregar um álbum que vai produzir um pendrive, eu vou entregar um link no Drive, eu vou entregar realmente um pendrive personalizado, eu vou entregar a foto física, né? Quais são as entregáveis desse meu serviço? Quais são os prazos? Tudo isso eu preciso condensar essas informações no meu contrato. Por isso que é um instrumento que todo mundo tem que ter, sim, ainda que você seja um pequeno fotógrafo, né, ainda que você seja uma empresa de fotografia. É lá que vai ter o que você ajustou com o seu cliente. E o assessoramento jurídico vem para isso. Primeiro, para elaborar o contrato para esse fotógrafo, né? Já disse, contrato internet não funciona. Muitas vezes não tem cláusulas claras que não vão se aplicar ao seu negócio. E pode até gerar um risco maior, né? Segundo, situações que aconteçam, né? Ah, aconteceu isso com o cliente, como é que eu faço? Né? Ou formas preventivas de agir. Como é que eu faço? O jurídico serve para isso, né? Para tratar não só quando a situação de demanda chegar, mas orientar de forma preventiva. Perfeito. E Dani, você falou uma coisa no início da sua fala, que foi muito legal, que é sobre a jornada do cliente. Eu acho esse um dos pontos mais importantes para qualquer empreendedorismo, assim, qualquer empreendedor, inclusive dentro da plataforma. A gente tem o curso plano de bordo, né? Porque eu chamo essa jornada como se você tivesse um plano de bordo dentro dali do seu negócio, né? E é exatamente isso a jornada. E acho que quando você consegue visualizar a jornada do cliente, você consegue enxergar perfeitamente aonde é que vai ter a intervenção do jurídico ali, né? Perfeito. Ou seja, eu consigo enxergar todo o processo, o fluxo da minha empresa, e aí como eu tenho aquilo, né, vendo de fato, porque às vezes eu acho que a gente, não, tá tudo aqui, eu sei. A nossa mente é falha. Tá na minha mente, eu sei como é que isso acontece. Mas quando você transcreve aquilo, você para analisar e realmente colocar aquilo no papel. E é exatamente assim, a plataforma, ela vem muito trazendo até vivência minha, né? Quando um dia eu parei, espera aí, como, né, assim, fazendo meu curso de administração e tudo, espera aí, isso é importante para mim, o fluxo, a jornada do cliente, eu vou fazer para mim. E quando eu conseguir construir essa jornada, esse fluxo, eu consegui enxergar intervenções de tudo que eu precisava. Da contabilidade, da parte jurídica, né, da parte de melhorias em relação ao aperfeiçoamento de profissionais e tudo. Então, eu acho que você falou uma coisa muito interessante, né? Enxergar, organizar a sua empresa, ter essa disponibilidade de querer enxergar a jornada do cliente. E, assim, é inevitável que você não enxergue a necessidade dos contratos para todas as áreas, né? Para você estar ali. Inclusive, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um espaço que é tipo cowork para fotógrafos, né? E aí a gente tem um contrato, né, que a gente faz para o fotógrafo, e por que essa importância do contrato? E na época, quando eu comecei a fazer, né, assim, o levantamento da necessidade, quem me auxiliou lá na época, me mostrou pontos como, por exemplo, como é um lugar que outro fotógrafo vai utilizar, precisa estar muito bem amarrado para aquele cliente do fotógrafo, em algum momento, que, né, aquele fotógrafo, digamos, quebrou o contrato com ele ou não entregou uma foto, ele não venha solicitar ao espaço aquilo, exato, entendeu? Porque ele podia confundir, dizer assim, não, peraí, mas eu não fiz essas fotos naquele lugar, então aquele lugar também deve responder por isso, perfeito, né? Então a gente precisou criar esse contrato exatamente para eximir qualquer situação em relação ao terceiro, ao cliente do fotógrafo, não, né? Porque naquele momento o cowork, ele é
para o fotógrafo, não para o Sim, cliente do fotógrafo. exatamente. Então, realmente, assim, essa parte da assessoria jurídica é muito importante, né, para evitar danos e problemas. Demais. Eu acho que todo empreendedor ele precisa ter duas coisas principais, né? Ter um plano de negócios. Então, o que é que eu quero estruturar do meu negócio em curto, médio e longo prazo? Uhum. Há 3 meses, o que é que eu tenho que fazer? Há 6 meses, há um ano. Aonde eu quero chegar? Ninguém quer construir um negócio ou desenvolver uma atividade que vai morrer com o tempo. Sim. Né? Ninguém. Todo mundo quer ter um negócio sustentável ao longo do tempo, ao longo dos anos. E tudo isso requer planejamento. Então, grandes empresas, por exemplo, elas têm um plano de negócio em que está muito claro no plano do negócio em que os diretores da empresa não podem viajar no mesmo jatinho. Nossa, que coisa... Por que ter isso? É um plano de negócio, né, para que, num caso de incidente, o jatinho caiu, não morra todos os diretores da empresa. Então, já pensando numa situação futura. Então, quando eu vou montar um negócio, eu preciso pensar em todos os possíveis riscos do que pode acontecer e quais serão as respostas para esses riscos que irão acontecer. Então, o fotógrafo do mesmo jeito, né? Quebrou um equipamento, acabou a memória. O que é que eu tenho que fazer agora aqui? Eu tenho que sempre que andar ali com 2 cartões de memória, né? Tô doente. No meu contrato vai prever que eu posso ali substituir outra pessoa para fazer aquele ensaio ou não, né? Não conseguir entregar no prazo. Eu posso terceirizar a edição, por exemplo, para uma outra equipe ou não. Tudo isso tem que ter no contrato, né? Então, eu preciso planejar meu negócio, ter esse meu plano de negócios e realmente, como você falou, ter tudo isso muito bem estruturado, né? Quando você fica com isso só no campo da mente, né, a nossa mente é falha. E aí você muitas vezes se envolve no operacional e não consegue parar para ver, opa, né, como é que está esse meu plano, né, em que fase eu estou decolando, o que é que eu preciso ajustar ou não. Então, esse plano, vou abrir a minha empresa, eu já preciso pensar nisso. O que é que eu quero, aonde eu quero chegar, o que é que eu vou fazer para chegar aonde eu quero chegar, que público eu quero alcançar, que estratégias de marketing eu tenho que ter para alcançar aquele público, quais serão as entregáveis do meu negócio, o que é que eu vou fazer de diferencial no mercado dentro do âmbito jurídico, o que é que eu posso fazer para trazer mais segurança para o meu negócio. Contrato. Então, essa seria a saída. Perfeito, Dani. E falando nessa questão de contrato, a minha pergunta é, quais são as cláusulas, né? Quais são as cláusulas que você acredita ser primordial? Assim, não pode faltar essas cláusulas para um fotógrafo. Perfeito. Então, falando de contrato, a gente sempre vai começar pela identificação das partes, né? Os dados do fotógrafo, os dados de quem está contratando ali. E ter esses dados muito bem atualizados. Ai, que besteira, isso é óbvio. Muitas vezes você coloca ali o endereço daquele contratante ali desatualizado e lá na frente, quando você for executar o contrato, bota um dado errado, você não vai conseguir localizar aquela pessoa. Vai sofrer muito para conseguir ter uma citação. Então, identificação das partes é o primeiro ponto. Segundo ponto, o objeto do contrato. Esse objeto deve conter exatamente tudo que será feito pelo fotógrafo, o prazo que vai ser entregue, o serviço que vai ser prestado. Então, o que é que eu vou fazer? O objeto do contrato é um ensaio fotográfico de 2 horas, ou de 1 hora, ou de 3 horas, né, que vai acontecer de tal forma. Vou entregar um pendrive, vou entregar fotos, vou entregar um arquivo físico, em tanto tempo tal. O objeto do contrato. Então, tem que descrever muito claramente o serviço que eu vou entregar para aquele contratante. Segundo ponto que eu tenho que ter ali, prazo. Prazo, e o outro ponto seria pagamento. Qual o prazo que eu vou fazer, né, que eu vou ter para entregar esse serviço? É um prazo de 3 meses, 4 meses? Você vai ter que ajustar ali o prazo que você vai entregar. Um outro ponto, a forma de pagamento, como vai ser feito esse pagamento, um valor é X, é Pix, é cartão, é boleto, é cheque, é como, tem que ter nota fiscal, não vai ter nota fiscal, qual vai ser a data, tem boleto, vai ser parcelado, vai ter juros se for parcelar. Pagamento e a forma desse pagamento. Contrato sem pagamento não tem como. Tem que ter, certo? Outro ponto que tem que ter são as obrigações das partes, né? Muitas vezes eu vejo contrato que só tem obrigação para uma pessoa só. Então, obrigação das partes. Quais são as minhas obrigações quanto fotógrafo? Atender, né, com zelo aquilo que está ali disposto no contrato, entregar conforme os prazos que são convencionados, não terceirizar aquele serviço, se, né, trouxer essa determinação, não posso, fiquei doente, não posso, né, pedir para que outra pessoa me substitua. Então, todas as obrigações que são inerentes ao fotógrafo e à pessoa, a obrigação da pessoa, cumprir com o horário que foi agendado, né, no local que foi marcado, realizar o pagamento na data de forma correta, né, avisar com antecedência qualquer situação de imprevisto que possa ser remarcada. Então, você vai listar as obrigações de ambas as partes. Perfeito.
Um outro ponto que é importante é definir justamente essas situações de rescisão, de multa, de cláusula penal. Então, em que situações esse contrato pode ser rescindido sem que não haja nenhuma multa, por exemplo, né? Há uma situação de força maior, veio a óbito, uma situação de recuperação judicial ali da empresa do fotógrafo. Que situações esse contrato pode ser rescindido que não vai existir multa? Caso exista a possibilidade de rescisão desse contrato, existe um prazo de aviso prévio, olha, eu vou 30 dias antes, você pode pedir rescisão, você não paga multa. Se você pedir em cima da hora, vai ter uma multa. Né? Que valor vai ser essa multa? O que é considerado abusivo? Né? Já que queira quer não, é uma prestação de serviço, é uma relação de consumo, né? Então, os percentuais de multa também precisam ser ajustados. Então, todas essas situações que podem acontecer, por isso que um contrato bem feito é aquele contrato que vai prever o maior número de possibilidades que podem acontecer. Né? Contrato internet é um contrato genérico, que só traz o básico. Né? Quando eu falo de fotografia, quando eu falo dos incidentes que podem acontecer, eu já tenho que prever isso no contrato. Já como a gente conversou antes, né? Uma situação muito comum, um dano. Né? Você trabalha com fotografia de criança, por exemplo. O fotógrafo aqui trabalha com fotografia de criança. Né? Marcou aqui o fotógrafo, eu estou aqui nessa sala aqui, cheia de equipamento, meu Deus do céu, cada um vale milhões. Né? E aí você montou lá o seu estúdio de câmera, de cenário, e uma criança lá, simplesmente um pouco mais travessa, derruba tudo e quebra tudo, e a mãe não faz nada e o pai não faz nada. Esse dano, quem vai arcar? Sim. Tá previsto no seu contrato que o dano que for causado vai ser ressarcido? Um fotógrafo de casamento, por exemplo, né? Tá lá no meio da festa de casamento, né? Deixa uma câmera ali filmando no momento dos votos e um convidado tropeça no vestido e quebra tudo. Quem vai pagar esse equipamento? 30 mil, de 20 mil aí, do fotógrafo, do filmmaker, né? Ele que vai ter que arcar com esse prejuízo, problema seu, né? Não tem nada a ver, foi o meu convidado, né? Ou os noivos que contrataram ali vão ter que ter essa despesa. Sim. Então, tudo isso precisa estar previsto no contrato. Uma situação de força maior, né? O fotógrafo acabou de sair do casamento, né? Acabou de terminar o evento, deu um enchente, perdeu tudo do evento, né? Foi assaltado, alguém roubou o equipamento dele, a chuva bateu e quebrou o cartão de memória, danificou o equipamento. Nessas situações de um caso fortuito, uma força maior, de quem é a responsabilização? Sim. Eu posso cobrar do fotógrafo mesmo? Não, o problema é seu se roubaram você, o problema é seu se deu um enchente, você perdeu o cartão de memória, eu posso cobrar do fotógrafo ou não? Nessa situação não existe essa possibilidade de ressarcimento do fotógrafo, né? Então, tudo isso precisa estar previsto no contrato. E, por fim, né, é importante a gente elencar também o fórum, né? Qualquer situação que eu possa discutir aquele contrato, qual vai ser o fórum que vai ser eleito? É aqui onde eu contratei? Vai que seja uma pessoa que mora fora, vai ser aonde essa pessoa mora, né? Lembrando também, todo contrato tem que ter local, data, assinatura das partes, tá? É importante ter. E um outro ponto que muitas vezes as pessoas esquecem é a assinatura das testemunhas. Então, um contrato para que ele tenha, né, e ele se torne um título executivo, ele precisa ter a assinatura ali de 2 testemunhas. Então, todo o contrato que ele é bem feito, sempre ao final, as partes rubricam todas as folhas, assinam ao final, para não ter nenhuma alegação de fraude. Eu só vi a última folha e mandaram assinar, não vi o resto. Rubrica todas as folhas, assina ao final e 2 testemunhas assinam. Então, todo o contrato ele precisa ter, né, essas disposições para que ele possa ter uma validade jurídica e uma segurança muito maior. Dani, sobre essa questão de assinatura, eu sei que existem, como a gente até já tinha conversado, alguns sites hoje, né, que você consegue fazer essa assinatura online. Esses sites, eles também já disponibilizam a possibilidade das testemunhas assinarem online também, é tudo online? Exatamente, já também. Eu utilizo uma plataforma do escritório de assinaturas também, em que lá você coloca o e-mail, né, ou o número da testemunha e você já dispara para todo mundo. E aí cada um vai receber um código e vai assinar. Perfeito. Então, é válido também. Importante é só verificar, né, na contratação desses sistemas, desses softwares, se eles têm, né, esse reconhecimento de certificações. Sim. Mas é válido também. Perfeito. Até porque hoje em dia acho que quase ninguém mais está. As impressoras estão imprime ficando tudo, imprime tudo e assina. A gente vive no digital. E também, Dani, falando sobre essa parte da cláusula, o momento que você falou, né, da questão de ser abusivo, né, as cláusulas abusivas e tudo. Eu vou trazer um pouco para a realidade da fotografia infantil,
né? A gente tem alguns dificuldades, digamos assim, que são bem inerentes para todo fotógrafo do mercado infantil. Quando você conversa, todos têm mais ou menos a mesma dor, que é relacionado, por exemplo, ao atraso do cliente, né? Principalmente porque a gente tá falando de bebês. Então, realmente, acontece do bebê, a mãe tá programada para sair de casa, o ensaio, sei lá, às 14 horas, aí a mãe chega 2h30, ou então, enfim, situações que acontecem de atraso, né? Como proceder, né, em relação ao que pode ter no contrato, o que poderia ser abusivo, né, em relação a isso, porque, de fato, a gente vê no mercado, acho que sem conhecimento, alguns amigos botam, 50% e não vou devolver mais, né, tá aquilo. Mas o que é legal, assim, o que é que você acredita no âmbito do jurídico, que você consegue resguardar o fotógrafo e ser legal, porque não adianta eu botar uma multa de 80% e a gente vai chegar lá no fórum e não, é que não... É uma cláusula abusiva, né? E, enfim, não vai... Perfeito, Ju. Essas situações é muito comum, como você falou, na fotografia, né? Porque a gente trabalha com criança, né? E realmente pode acontecer um atraso, a criança não está bem, enfim. E como é que fica, muitas vezes, aquele fotógrafo que ele se programou, que ele deixou de atender um outro cliente para poder atender aquele cliente que estava agendado, aconteceu um imprevisto, enfim. O que é sempre recomendável, né? Até pela jurisprudência, né? do próprio Código do Consumidor. As cláusulas penais, elas serem fixadas em uma devolução de multa de até, no máximo, 25%, né? Eu sempre recomendo 10%, né, como algo mais justo e mais unânime nos tribunais. Então, 10%, não conseguiu vir, o que for, então você vai fazer o cancelamento daquela sessão normalmente e vai devolver o percentual de 10% aí do que foi pago. Mas mais que isso, realmente já entra como uma cláusula abusiva, não, a gente não recomenda. Perfeito. Então, o cliente pagou a sessão, né? E aí, caso ele não, né, avise pela manhã, não vou poder ir, alguma coisa desse tipo, então eu posso reter esses 10% daquela sessão como uma multa, já que aconteceu aquele infortúnio. Exatamente. Ele pode remarcar depois, mas eu sugiro fazer a retenção nesse percentual. Mais que isso, eu sei que muitas vezes o fotógrafo sai prejudicado, né? Mas mais que isso pode ser considerado abusivo. É porque eu acho assim, a questão do contrato, né, ele é muito importante, né? Porque, de fato, ele resguarda tudo isso. Eu também enxergo, né? Eu acho que você, talvez, como advogada, vai compreender muito isso, que, assim, quando as partes, elas têm interesse de ser corretas no que fazem, né? E no que falaram e tudo. Às vezes eu acho que o contrato, ele deveria até ser, tipo assim, dispensável. Quando você se comprometeu a fazer aquilo e a outra pessoa também, e tudo que acordou, né? São pessoas que têm a boa índole de executar tudo que fez, que prometeu. E a outra pessoa tem a boa índole de, tipo assim, usufruir daquilo que você prometeu. O contrato realmente ele acaba ficando obsoleto porque, de fato, tudo foi resguardado ali. Perfeito. Mas, infelizmente, hoje em dia, a gente sabe que nem todo mundo tem uma boa índole e pode acontecer esses problemas, né? Na minha área da fotografia, de fato, assim, tem situações que nos deixam muito em saia justas nessas cobranças e nessas coisas, né? Principalmente porque se trata de criança. Então, quando é muito, assim, com adulto, uma situação mais... que você... Eu acho que é mais fácil, sabe? De lidar. Mas a mãe manda, às vezes, uma foto do neném tá doente naquele dia. Olha, gripou de manhã, então... Tem que ser humano naquele momento, isso, né? Exatamente, pensar porque também. Você fica naquela situação. Poxa, eu entendo a situação da cliente, né? E também entendo a situação da minha empresa. Porque, digamos assim, na fotografia, e até eu falo muito sobre isso na plataforma, a gente vende o nosso tempo. As pessoas acham que vende foto, mas eu acho que a gente vende tempo. Então, eu me disponibilizo 1 hora, meia hora, 40 minutos para estar ali naquela sessão. Então, assim, quando a mãe falta ou quando ela precisa remarcar, aquele horário, ele não é vendido. Sim. Né? Então, realmente, independente do bebê ter adoecido ou não, aquela lacuna de rendimento vai deixar de entrar na empresa, né? Então, de fato, eu vejo que na nossa área da fotografia, o contrato da fotografia infantil, né, ele é muito, muito importante para suprir essas necessidades e, ao mesmo tempo, não tem jeito. Eu acho que em alguns momentos a gente vai ter que usar um pouco do coração, assim, da sensação de entendimento, né, daquela mãe, daquela situação. E já aconteceu no estúdio, assim, já aconteceu situações que ela vai mandar foto, assim, o bebê, sabe, precisou internar no dia, gravíssimo, uma pneumonia, uma bronquiolite. E a situação você fica ali, né? E agora, o que é que eu faço, né?
Mas, enfim, ainda assim, o contrato, ele é base, né? Verdade. Não, ter a base para o que fazer, ou como é que a gente faz numa situação como essa, é o primeiro ponto, né? Lógico que pode haver concessões da parte contratada, né? No caso do fotógrafo, pode haver concessões. Não, eu vou dispensar multa, não tem problema. Isso é possível, né? Sim. O que não pode é você não ter nada prevendo. Sim. Aí você não vai ter argumento para querer cobrar depois alguma Sim. coisa. Porque, como você falou, né? Quando a gente ajusta algo que as duas partes cumprem, é maravilhoso e é ótimo, né? Até porque dentro do Código Civil, os contratos eles devem ser regidos pela boa-fé. Então, a boa-fé é o primeiro ponto que deve ter, tanto da sua parte quanto da parte do cliente. Se não existe essa boa-fé, né? Então, realmente, o contrato ele não vai para frente. Né? Algumas das partes vão acabar ali cedendo e não agindo conforme a legislação. Por isso que o mais importante, de fato, é aquilo que você ajustou de forma verbal, você traduzir de forma formal ali no contrato. Perfeito, Dani. E, assim, para dar um arremate, né, nessa nossa conversa sobre contratos, eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouquinho, né, da sua trajetória também como advogada e tudo. E a parte da assessoria jurídica que a gente conversou lá no início, qual é o papel geral, né, do advogado? Eu digo, porque a gente falou muito pontual de contratos, mas quando eu contrato uma assessoria jurídica, eu tenho esse suporte para que áreas da minha empresa, né? Perfeito. Porque eu digo isso assim, como a gente falou, eu acho que a gente falou muito naquela coisa do fotógrafo que está iniciando, que inicialmente ele precisa, assim, de apenas a parte do contrato, mas chega uma hora que a empresa da gente vai crescendo, vai ficando robusta, né? Vai tendo mais demandas, vai tendo mais coisas. Então, qual é o papel de eu chegar e dizer, não, Dani, eu não quero só te contratar como para você prestar esse serviço. Não, eu quero assessoria jurídica. Mensalmente vai ter ali aquele, né? Eu vou ter aquele escritório cuidando da minha empresa. Então, qual seria o papel, a importância desse escritório abraçando a minha marca? Perfeito, Ju. Então, você falou um ponto importante que é, né, extremamente importante para o fotógrafo, que é a questão do contrato, e realmente é apenas um braço de tudo que o jurídico pode fazer. Dentro da assessoria jurídica, a gente vai começar, primeiro ponto, fazendo uma análise de marca daquele cliente. Então, a gente chega trabalhando ali sobre o registro de marca dele. Então, estou abrindo uma empresa agora, ou estou crescendo, você já tem a sua marca registrada, é o primeiro ponto. A gente faz o registro da marca junto ao NPI. Dentro da assessoria jurídica, como você falou, tem o contrato com o cliente, então eu estou ali, quero um modelo de contrato com o cliente, tenho um contrato com o cliente. Aquela empresa de fotografia, ela pode também ter fornecedores. Então, eu tenho um fornecedor que elabora ali o pendrive que é personalizado. Eu tenho um fornecedor que faz aquela caixa personalizada que vai ali as fotos. Eu tenho um que faz a impressão. Eu preciso ter um contrato também com esse fornecedor para dispor sobre prazos que ele vai me entregar, preços, enfim. A partir do momento em que essa empresa vai crescendo, ela vai precisar de outras pessoas. Então, eu vou precisar ter contratos com essas pessoas. Então, eu preciso de outros profissionais para fazer demandas pontuais. É um freelancer, eu vou fazer um contrato ali de prestação de serviço com um PJ, para cobrir um evento específico. Ele vai levar a minha marca também. Então, ele precisa ter muito claro ali quais são os valores da minha empresa. Perfeito. Então, eu preciso ter um código de ética e conduta. Eu estou crescendo, eu tenho um fluxo de pessoas aqui que eu agora preciso ter uma atendente, eu preciso de uma recepcionista, eu preciso de alguém fixo aqui no meu estúdio, na minha empresa, eu preciso ter estagiários ali, eu preciso ter aprendizes, eu preciso ter empregados. Aí nós vamos entrar no ramo trabalhista. Então, quem eu assino carteira, quem eu posso fazer com PJ, né? Eu mando tudo para o E-Social, que documentação eu tenho que ter, qual vai ser o horário, tenho que ter controle de ponto ou não tenho. Então, a assessoria jurídica ela vai entrar dentro dessa parte trabalhista, dentro dessa parte civil, contratual e todas as relações que aquela empresa vai ter, e vai entrar dentro da parte de propriedade intelectual, que é o registro de marcas e patentes. Perfeito. Então, o jurídico vai cuidar de tudo isso, tudo aquilo que é específico e todas essas dúvidas que podem surgir mensalmente para esse fotógrafo ou para essa empresa. Perfeito. E como a gente falou desde o início, né, ninguém cresce na desordem, né? A partir do momento em que a empresa vai crescendo, ela vai precisar ter um braço de um profissional do jurídico para justamente isso.
isso. O que é que eu faço aqui? Né? Quero contratar. Qual o melhor modelo de contratação? É CLT? Posso fazer como PJ? Posso estipular um horário? Tem que abrir um MEI? Né? Eu posso... como é que eu faço controle de ponto? Tem que ter um ponto eletrônico? Pode ser uma folhinha? Né? Recepcionista está doente aqui, botou um atestado médico de 20 dias. O que é que eu faço agora? Mando para o INSS, pago uma parte, não pago. Eita, ficou grávida. Posso demitir? Não posso? Como é que funciona? O jurídico serve para tudo isso e, caso essa empresa seja demandada ou por um cliente ou por um fornecedor ou até mesmo por um empregado, né, ou um prestador de serviço, tenha o suporte jurídico para fazer uma defesa, uma contestação, aquilo que for necessário para dar o suporte para essa empresa. Então, o assessoramento jurídico, ele é contínuo, né? Então, existe um pacote de horas mensais em que aquela empresa ela pode ligar, mandar mensagem, mandar e-mail, tirar todas as dúvidas que são pertinentes, e existe um número de ações em que aquela empresa, caso ela seja demandada ou caso ela precise entrar com a ação para cobrar ou executar algum cliente, ele já tem ali, né, dentro daquela assessoria jurídica. E um ponto que é importante é justamente a gente entender que quem consulta erra menos. Sim. Né? Infelizmente, a gente vive, né, num contexto de que muitas vezes o empresário, seja na fotografia, seja em qualquer ramo, ele primeiro espera doer no bolso para depois correr atrás de prejuízo. Né? Então, quando aquele empresário do ramo da fotografia ou de qualquer outro ramo, ele chega já munido, fazendo tudo com orientação, né, ali por trás, de forma preventiva, né, o risco dele de receber um processo, de ser demandado, ele é muito menor. Mas quando ele faz tudo às cegas, né, no modo Zeca Pagodinho, a Gabriela, como a gente fala, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, vai de todo jeito, aí, infelizmente, o risco é maior. Né? E aqui eu deixo para todo empreendedor, se você tem uma ideia do negócio, comece. Né? Não espere o cenário estar 100% perfeito, redondo, né? E perfeito para você começar, porque é quase difícil. Né? O empreendedor começa com vários recursos para no primeiro dia que vai começar o negócio dele já conseguir ter tudo. Não, tá com ideia? Começa teu negócio, bota para frente. Mas entenda que, à medida que você for crescendo, você vai precisar regularizar algumas situações se você for realmente querer crescer de forma saudável e ter um negócio que seja sustentável. Perfeito. Então, o jurídico, assim como eu digo que a contabilidade é o suporte de todo empresário jurídico hoje em dia, ainda mais com todas essas mudanças legislativas que a gente está tendo, né, ainda mais com o avanço tecnológico que hoje você derruba uma empresa em 1 minuto na rede social, né, o tribunal da internet, a gente precisa estar munido, né, no ramo da fotografia. Então, você trabalha com crianças, eu posso divulgar para fins de propaganda a imagem daquela criança, se eu não tenho autorização dos pais no meu contrato, se eu não tenho um termo de consentimento, eu vou pegar aquela foto e vou fazer ali uma publicação, vendo o pacote, tal, bota, posso ou não posso? Né? Depois, se alguém entra na justiça, olha, usou a foto do meu filho de forma indevida, né? Não tive uma orientação, eu não tive um contrato, aí agora, como é que eu faço? Então, o combinado nunca sai caro. É verdade, né? Nani, é verdade. E quero dizer que esse podcast foi surpreendente, viu, minha gente? Olha, o Falconcast começou em alto nível com essa mulher maravilhosa, que tanto de informação, olha, pelo amor de Deus, depois de assistir esse podcast, você errar no contrato, não é possível não, minha gente, de verdade, em nome de Jesus. Pode não, pode não. Não tem nenhuma condição, de verdade. E, assim, sobre assessoria, rapidamente, você falando, eu acho que é muito legal, porque você tem alguém que conhece a sua empresa de forma permanente, né? Porque, às vezes, você contrata uma assessoria, contrata um advogado aqui para resolver esse problema. Aí, daqui a pouco, contrata outro para resolver o problema. E, tipo assim, você tem que... Cada um vai contando uma parte da história. E quando você tem aquela assessoria, aquela pessoa, ou aquele escritório, né, que cuida da sua marca, eles conhecem a sua história, então é muito mais fácil, né, de cuidar de tudo aquilo dali, muito mais, né, muito mais. E é o primeiro ponto, né, assim, para nós que somos advogados, o primeiro ponto da advocacia empresarial, conhecer o negócio do cliente. Perfeito. Então, não tem como. Eu não posso dizer para uma transportadora, para uma padaria, para uma empresa de marketing, para uma fotografia, a mesma estratégia e a mesma coisa. Sim. Não existe. Cada um tem particularidades, tem situações diferentes. Como você bem pontuou, né? Quando eu fico pulando ali de galho em galho, eu falo com pessoas aleatórias que não têm clareza no meu negócio, que não sabem o que eu faço.
Quando eu tenho uma empresa, um escritório de advocacia que vai cuidar e que entende o que eu faço, o meu negócio, as particularidades, é muito maior, né? Por isso que dentro da assessoria jurídica que nós temos, o primeiro passo, contratei uma assessoria jurídica, o primeiro passo que a gente tem é um questionário de rotinas. Esse questionário a gente visita a empresa e tem 30 perguntas que a gente vai perguntando. Quantas pessoas trabalham aqui? Como é que você é? Como você paga férias? Como é que você faz isso? Ah, aqui ninguém tem carteira assinada. Opa! Então a gente já começa entendendo o negócio para poder montar um plano de ação para aquela empresa e ir estruturando o que de demanda jurídica a gente precisa fazer. É isto, viu, gente? A mulher entende do negócio. Dani, obrigada, de verdade. Muito obrigada por aceitar, né, o convite de estar aqui hoje, compartilhando desse conhecimento que é valiosíssimo, né, para a nossa área da fotografia. Como eu falei, eu acho que não sei nem julgar um percentual, mas com certeza para muito mais de 50% de fotógrafos que não trabalham com contrato, né? Eu sei que isso é um problema, não só da nossa área, mas como você falou, de todo mundo que é profissional liberal, que é trabalhar na área de serviço, é muito corriqueiro isso acontecer, mas eu acredito que através desse podcast hoje, né, a gente vai trazer a consciência para muitos deles de entender a importância desse contrato. E quero dizer que vem muita coisa ainda, né, referente a isso aqui no Falcão Academy. Eu tenho certeza que não só, como eu sempre falo na plataforma, que a plataforma não é algo voltado só para a área da técnica, sabe, da fotografia. Por quê? Porque não adianta eu ser uma fotógrafa que sei pegar o bebê, colocar o bebê na melhor pose, se eu não tenho um bom contrato com a minha mãe, tenho várias dificuldades e aquele cliente nunca vai ser fidelizado, simplesmente porque eu não consegui cumprir com o que eu falei, eu não fui profissional. Então, o seu problema não foi saber fotografia, né? Foi não saber gerenciar o seu negócio. Então, verdade. Por isso que eu enfatizo tanto aqui na plataforma da importância da gente compreender o nosso negócio, de compreender a jornada do cliente, de saber que para realmente a empresa ganhar corpo, vai precisar de mais pessoas para ajudar, né? Porque eu acho que também tem muito isso, o fotógrafo enquanto artista, ele é muito, não, só eu sei fazer. Não, pode deixar que eu resolvo. Não, eu busco aqui na internet. Não, sabe, eu. E aí, daqui a pouco tá sobrecarregado, não consegue cumprir, não consegue viver, não consegue nada. E a palavra que vem logo na cabeça é, vou desistir. Né? E muitas vezes o desistir não está ligado àquilo que você mais amaria fazer, que é fotografar. Está ligado na situação de você não ter conseguido gerenciar, gestão. Né? Não tem abrir mão, por exemplo. Eu conheço muita gente que não abre mão de atender. Não, sou eu que tenho que atender meu cliente. Não, eu que sou a pessoa que, se eu não falar, eu não fecho um contrato. Né? Mas, às vezes, passa 2, 3 dias para responder. Então, entenda, você já não fechou aquele contrato, porque você não teve o timing de responder, né? Então, você já não fez um bom papel no atendimento. Então, não adianta você reclamar que não tem cliente. Na verdade, você não está conseguindo dar conta do seu cliente. E aí vai para a parte, eu acho, da parte da contabilidade, da parte do direito, né? A parte da administração em si, né? E todas as outras, edição, né, diagramação, tudo. Então, realmente, assim, a plataforma, ela vem tentar trazer essa consciência do fotógrafo, que já passou o tempo do fotógrafo pensar que é só um artista, sabe? Assim, isso já faz tempo que a gente já era para ter passado essa fase e entender que somos empreendedores, né? Empresários que precisam cuidar bem do seu negócio, do cliente, entender que ele é a estrela do negócio, né? Trazer encantamento, enfim, é tanta coisa que eu precisei criar uma plataforma estilo a Netflix para conscientizar, para compartilhar essas informações, que eu acredito que realmente é transformador em todo o negócio, porque foi para mim. Então, por isso que eu desejei fazer esse processo, né, de compartilhar. Perfeito, Ju. E é isso aí mesmo, você está certíssima, viu? Como eu sempre digo, né, conhecimento é carta e a gente precisa transmitir. Não adianta a gente morrer depois com todo esse nosso conhecimento, né? E você faz bem em compartilhar isso com outras pessoas e é como a gente sempre diz, né?
a gente aprende mais quando a gente aprende com os erros dos outros. Então, você sabe o caminho que você... Acho que são 12 anos, né? 12 anos? São 15 anos de 15 fotografia. anos de fotografia. Isso, e no mercado da fotografia infantil, especificamente, são 7 anos. São 7 anos. Olha, o tanto que você teve que trilhar, né, o que acertou, o que errou, e entender, como você bem pontuou. Não é só fotografia, nós não somos só artistas, somos empresários, né? Temos empresa. E como toda empresa, tem que ter essa organização. Então, realmente, fazer propaganda aqui. Plataforma top, viu? Perfeito. Dani, obrigada. Deus abençoe grandemente. Amém. Espero que realmente esse conteúdo venha também, né, fazer crescer o negócio dos meus amigos que estão aí assistindo. E é isso, gente. Eu espero vocês no próximo episódio do Falconcast.